Você já pensou que um dia tranquilo pode esconder uma tragédia silenciosa? Imagine uma montanha tranquila, cercada por árvores e trilhas, que de repente se torna palco de uma catástrofe inesperada e devastadora. Sem tempestades, sem terremotos, apenas uma cadeia de erros humanos e falhas tecnológicas, que desencadeiam uma onda de destruição em questão de minutos. Prepare-se para descobrir a história oculta por trás da Prophet Mountain, onde a calma foi apenas o prelúdio de um desastre que mudou vidas e expôs as falhas da engenharia moderna. Era o tipo de lugar onde nada de extraordinário deveria acontecer. Prophet Mountain, aninhada nas suaves dobras das montanhas Ozarks, no sudeste do Missouri, jazia envolta em profundo silêncio. As árvores se estendiam para tocar o horizonte enevoado. As trilhas zigue-zagueavam entre os picos arborizados. E na base da montanha, um parque estadual recebia campistas, caminhantes e famílias o ano todo. A única pista de que essa paisagem serena era algo mais do que mera monotonia estava no topo da montanha. Um enorme reservatório artificial erguia-se acima do vale, armazenando mais de 1 bilhão de galões de água. Não era um lago nem fazia parte de um sistema fluvial. Era um grande tanque construído com precisão por engenheiros. Seu propósito era gerar energia, não embelezar a paisagem. Entretanto, um dia, esse reservatório se tornou a fonte de um desastre que transformaria a montanha para sempre. Sem uma tempestade, sem um terremoto e sem qualquer presença humana, o reservatório cedeu, liberando uma onda de água que desencadearia uma onda de destruição ladeira abaixo. Esta é a história do desastre da represa Tom Sock. Antes de continuar, reserve um momento para clicar no botão de inscrição e curtir este vídeo, pois essa é a melhor maneira de apoiar este canal. Na década de 1960, quando a demanda por eletricidade atingiu níveis sem precedentes no Centro-Oeste, as empresas de serviços públicos buscaram soluções inovadoras para gerenciar o consumo de energia. Foi então que os engenheiros propuseram um tipo diferente de usina hidrelétrica, uma que pudesse armazenar energia como uma bateria, em vez de gerá-la constantemente. A resposta foi energia hidrelétrica bombeada. E Tom Sock se tornaria a peça-chave dessa iniciativa. O plano era simples na teoria. Na base da montanha do Profeta, eles construíram um reservatório inferior. Depois, no topo, eles construíram outro. Um enorme reservatório superior formado não pelo terreno natural, mas por um anel circular de rochas e paredes de terra. A água seria bombeada para o cume à noite, quando a demanda por eletricidade era baixa, e então liberada para baixo pelas turbinas quando a rede precisasse de energia durante o dia. Em essência, ele funcionava como uma bateria para a rede elétrica. Nenhum rio desaguava ali, não saiu nenhum fluxo dele. Era um sistema artificial controlado inteiramente por máquinas e gerenciado remotamente de um centro de controle em São Tomé, Louis, a quase 145 quilômetros de distância. De fora parecia funcionar bem. Não havia funcionários de tempo integral no topo, não havia corrimãos nem placas de emergência. Os vertedouros, gigantes silenciosos que enchiam e esvaziavam sob comandos remotos, cumpriam sua função em uma montanha que poucas pessoas haviam escalado. Em muitas falhas de barragens ao longo da história, a causa geralmente é dramática: um terremoto, um furacão ou uma chuva repentina. Mas o fracasso de Tom Sock não teve tal vilão. Em 14 de dezembro de 2005, o tempo estava calmo. As estrelas ainda brilhavam no céu. O que aconteceu naquela manhã foi mais silencioso e insidioso. Um acúmulo lento e invisível de erro humano e cegueira tecnológica. Nas semanas que antecederam o desastre, a barragem superior estava operando sem seus sensores críticos. Os dispositivos eletrônicos projetados para monitorar o nível da água pararam de funcionar. Em vez de substituí-los ou enviar pessoal para inspecionar o reservatório, os operadores optaram por confiar em uma estimativa. Quanto tempo normalmente levaria para encher? Essa conjectura seria fatal. Nas primeiras horas da madrugada, as bombas continuaram a operar bem depois do horário normal de desligamento. A água subiu progressivamente dentro da bacia artificial, avançando lentamente em direção ao cume da parede de terra, mas nenhum alarme soou, nenhuma luz vermelha piscou. O sistema cego e obediente continuou bombeando. Por volta das 5h12, a água transbordou da borda. Uma cortina mortal se formou no aterro. A barragem, construída com rocha e terra compactada, nunca foi projetada para lidar com transbordamentos. Sem nenhum mecanismo para interromper o fluxo, a face inferior do muro começou a sofrer erosão.
Em questão de segundos, a pressão se tornou insuportável. Uma grande seção de 213 metros de comprimento da borda do reservatório desabou. E então mais de 500 milhões de litros de água, aproximadamente o volume de 2.000 piscinas olímpicas, transbordaram e deslizaram pela encosta. As árvores se partiram como fósforos, pedras do tamanho de carros foram atiradas para o ar. Os caminhos desapareceram sob a corrente violenta. Na base da montanha, o Parque Estadual Johnson's Shuttings estava bem no caminho da enchente. Dentro de uma casa simples no parque, o superintendente dormia ao lado da esposa e dos 3 filhos pequenos. A casa deles ficava confortavelmente aninhada na floresta, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. A água atingiu com força explosiva, levantando a casa de suas fundações como um barco de brinquedo na correnteza. A família foi lançada no caos, devastada pelo ataque. Por longos e agonizantes minutos, apenas ruídos e sombras de escuridão foram ouvidos. E, surpreendentemente, eles estavam vivos, molhados, feridos, mas respirando. Os 5 membros da família foram resgatados. Mais tarde, os serviços de emergência descreveriam sua sobrevivência como um milagre. Se a inundação tivesse ocorrido 1 hora depois, quando o parque começou a ficar cheio de visitantes e caminhantes matinais, o número de vítimas poderia ter sido inimaginável. Ao amanhecer, helicópteros começaram a patrulhar a área. O que eles viram foi quase surreal. Uma enorme fissura atravessava a Montanha do Profeta, por onde havia infiltração de água. A paisagem parecia ter sido atingida por uma bomba. As árvores foram derrubadas em fileiras organizadas. Rios de lama cobriam a encosta e, no topo, o reservatório superior havia desaparecido, transformado em uma cratera. O Parque Estadual Johnson estava irreconhecível. As pontes de pedestres foram levadas pelas águas. Os caminhos estavam cobertos de detritos. Florestas inteiras foram arrancadas. O outrora pitoresco vale foi transformado em um campo de fragmentos. A casa do superintendente, juntamente com as instalações e a infraestrutura do parque, foram encontradas em pedaços, espalhadas a centenas de metros de onde ficavam. Logo, as câmeras de notícias começaram a transmitir as imagens. Investigadores federais e estaduais foram até o local e a pergunta que ressoou por todo o país ficou clara: como uma estrutura moderna pode falhar desse jeito? A investigação que se seguiu foi tanto condenatória quanto educativa. A primeira descoberta foi simples: o reservatório estava simplesmente cheio demais. Mas, à medida que os investigadores investigavam mais profundamente, descobriram uma combinação perfeita de negligência e erros de projeto. Os sensores de nível de água pararam de funcionar. Os sistemas de backup não responderam. Ninguém havia inspecionado o local pessoalmente. O sistema foi autorizado a operar em modo automático, sem redundâncias ou controles adequados. Pior ainda, o reservatório superior não tinha um vertedouro, um descuido fatal. Se o reservatório atingisse sua capacidade máxima, não havia saída controlada para o excesso. A única opção era ultrapassar a borda superior, o que significava erosão, colapso e inundação. Toda a infraestrutura foi operada sem pessoal no local. Ele era gerenciado remotamente dependendo inteiramente de dados fornecidos por sensores que não estavam funcionando corretamente. No entanto, as decisões continuaram a ser tomadas como se tudo estivesse em ordem. Foi uma catástrofe causada não por um único erro, mas por camadas de pequenas falhas. Um sensor defeituoso, um alarme ausente, uma dependência excessiva de software e um desrespeito às inspeções manuais. Os fragmentos caíram um após o outro até que não sobrou nada para reter a água. A Hammering UE, empresa de energia responsável pela operação da usina, enfrentou forte indignação pública e consequências legais. O estado do Missouri entrou com uma ação judicial contra a empresa, e agências ambientais avaliaram o custo dos danos. O resultado foi um acordo de 15 milhões de dólares, o maior pagamento por danos ambientais na história do estado. Essa quantia foi destinada à reconstrução das represas Johnson, à restauração do ecossistema das montanhas e à implementação de novos protocolos de segurança para a infraestrutura energética. Ao mesmo tempo, Hammering começou a planejar o futuro da unidade de Tomsock. Se quisessem continuar operando, teriam que reconstruir e fazer melhor. Em 2010, após 5 anos de engenharia e construção, um novo reservatório superior surgiu no topo de uma montanha de benefícios. Desta vez, foi construído com concreto compactado a rolo, um material muito mais resistente do que terra ou aterro rochoso.
O novo projeto incluiu vários vertedouros, sensores redundantes e pessoal no local 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não foi apenas uma reconstrução, mas uma reinvenção. Engenheiros o chamaram de um dos sistemas de armazenamento hidrelétrico mais seguros do país. O que antes estava escondido entre as árvores agora foi projetado para ser visível, inspecionado e confiável. As lições do passado estavam incorporadas em cada camada de concreto, em cada medidor de pressão e em cada revisão do sistema. E enquanto a usina retoma suas funções de armazenamento e geração de energia, a montanha em si nunca mais foi a mesma. A cicatriz permaneceu visível, uma ferida longa e nua na encosta, cicatrizando lentamente com o tempo, a vegetação e o esforço, e que podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro mais resiliente e consciente. Espero que você tenha gostado dessa viagem incrível. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!